Olá para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica. Vamos agora para o nosso vídeo que vocês me pediram para fazer sobre o ingresso de Júpiter no signo de Gêmeos. Nós vamos falar aqui do ponto de vista de astrologia natal, então fazendo uma reflexão sobre esse ingresso de Júpiter em Gêmeos para cada um dos signos ascendentes, tá? Mas antes de começar a falar aqui sobre o signo de Áries, por exemplo, eu vou fazer algumas reflexões maiores aí sobre Júpiter para vocês entenderem como é a dinâmica dele ingressando aí em Gêmeos, tá bom? Aproveite você que não é inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações para você não perder nada. E se você gostar do vídeo, não esqueça de curtir, isso me ajuda a divulgar aqui o canal. E eu vou agradecer bastante. Deixa também os seus comentários, nem que for uma carinha e um oizinho aí pra mim também, que me ajuda bastante, tá bom? Bom, eu tenho uma seção de membros aqui no canal, e aí se você gosta de estudar astrologia, você pode se tornar um membro. Os membros têm vídeos exclusivos, tem conteúdo exclusivo. Toda semana é um vídeo novo. São todos sobre a abordagem tradicional da astrologia, que é a linha que eu sigo, a astrologia clássica. E você pode estudar um pouquinho ali, os temas são variados. Agora, se você quiser aprender astrologia para se tornar astrólogo, ou complementar seu conhecimento se você já for astrólogo, tem os cursos lá na plataforma EAD. É só você pegar aqui em cima no card e acessar a plataforma e ver ali quais são os cursos. Tem vários cursos, 7 cursos lá tem de astrologia. Alguns são de formação e outros são complementares, tá? Então navega ali que você vai encontrar algum curso aí que atenda aos seus interesses. Vamos falar de Júpiter em Gêmeos, então. Enquanto Júpiter esteve transitando aqui no signo de Touro, ele esteve em um campo aqui do zodíaco, um espaço do zodíaco bastante diferente das qualidades naturais de Júpiter. E mesmo que Touro seja domicílio de Vênus, que também é um planeta benéfico, assim como Júpiter é, né? Júpiter é o grande benéfico, Vênus o pequeno benéfico. A natureza de Touro é muito diferente da natureza de Júpiter. Na astrologia tradicional, a gente qualifica, né, os planetas de acordo com as naturezas também, não só os signos, de acordo com os elementos. Então, os planetas luminares também são formados pelas qualidades primitivas, naturais, né? Então, a gente tem Júpiter como um planeta de natureza quente e úmida, e Touro é frio e seco, então ele estava totalmente fora do seu habitat. Aí ele vai entrar agora, no dia 25 de maio, no signo de Gêmeos. E o signo de Gêmeos é o oposto onde Júpiter tem domicílio, que é o signo de Sagitário. Então, a gente diz que ele está no detrimento. Porém, gente, a natureza de Gêmeos é igual a de Júpiter. Eles são aéreos, os dois formados pela qualidade quente e úmida. Então, Júpiter estando em Gêmeos vai movimentar bastante. O que pode ser o detrimento, a qualidade, a característica do detrimento é que, como o Gêmeos ele é um signo mais aberto, mais disperso, né, do que o Sagitário. O Sagitário ele é um signo do fogo e ele tem a secura, que dá um pouco de sustentação para a natureza úmida de Júpiter. Já o Gêmeos não tem a secura, ele também é úmido, assim como Júpiter. Então é esperado que esse trânsito de Júpiter em Gêmeos movimente as coisas de uma forma geral, principalmente o que ele tem como tema, né? Quais são os significados de Júpiter? Júpiter tem relação com o senso de justiça, de maneira geral, tá? Não é só justiça no sentido de leis, mas o senso de justiça, a paz, a religiosidade, espiritualidade. Ele é o planeta também relacionado ao otimismo, né? Tem relação com as coisas grandes, maiores, as grandes distâncias, as outras culturas, a formação também, né? É um assunto de Júpiter. Então, todos esses temas acabam ficando bem movimentados, né? Vocês vão perceber isso. Agora, o signo de Gêmeos, ele é quente e é úmido e imutável, o que acaba acrescentando um pouquinho de instabilidade, né? Então, não é uma grande empolgação efervescente só, mas ela tem um caminho oscilante. Que de maneira geral a gente pensa assim que a área do mapa onde tiver esse ingresso de Júpiter em Gêmeos, ela pode oferecer movimentos variados e vai exigir um pouco mais de concentração e foco para você não se perder aí diante de múltiplas escolhas aí, né, de múltiplos caminhos, múltiplas coisas aí que você pode ter aí que realizar, que você pode se ver aí, né, no meio, no turbilhão da vida, tá bom? Então a ideia é essa, é um grande movimento. Agora, o ingresso de qualquer planeta num signo, ele não tem a mesma vivência para todas as pessoas ao mesmo tempo, né? Cada um de nós está num estágio da vida, num momento da vida.
E quem pode sentir um pouco mais esse ingresso do Júpiter em Gêmeos em termos de grande movimento ou de significados importantes é quem tem o ascendente em Peixes, em Sagitário, né, que são signos da regência de Júpiter, ou o próprio meio do céu, que também é um outro ângulo bem importante, tanto no mapa natal, na carta natal, como na revolução solar. Tradicionalmente, a gente tem outros recursos para entender o período, a profecção do ascendente. Então, quem estiver passando por uma profecção do ascendente no signo de Peixes ou no signo de Sagitário, até em Gêmeos também, né? Porque o Júpiter vai ingressar bem ali. Pode sentir esse movimento todo aí, né? Nesse momento aí trazendo grande mudança, tá bom? Então, são esses pontos que a gente vê como mais impacto. Aí nós vamos falar de cada um dos ascendentes para vocês entenderem o movimento. Então, é muito mais efetivo essa informação de que o movimento ingresso de Júpiter em Gêmeos possa ser sentido em eventos, circunstâncias, grande movimento na vida, para essas pessoas que têm Júpiter como um planeta bem importante, ou se você tem muitos planetas também posicionados no signo de Gêmeos, né? Que aí o Júpiter vai passar por conjunções com esses planetas na carta natal aqui, né? Se tem planetas também ali no signo de Sagitário, porque aí todos esses planetas estão dispostos por Júpiter e também em Peixes. Se você tem muitos planetas no signo de Peixes, todos eles estão dispostos por Júpiter. Então, os trânsitos de Júpiter são sempre muito importantes para movimento e os temas desses planetas também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar na ordem, né? Quem tem um ascendente no signo de Áries vai ter esse Júpiter ingressando em Gêmeos na terceira casa. A terceira casa é uma casa bem relacionada à rotina mesmo, ao dia a dia, ao ir e vir. Então, como é um grande movimento, isso pode ter uma implicação de mudança de rotina. Mudança de rotina não significa só você empregar uma mudança significativa. Por exemplo, se você mudar de um trabalho, você vai mudar sua rotina de movimento, né? Vai sair de um lugar para outro e tal. Mas pode significar também você incrementando a sua rotina com atividades novas. A casa 3 é uma casa bastante relacionada à interação de dia a dia, não propriamente amizades, nem grandes parceiros, tal, mas aquelas pessoas com quem a gente interage. Então pode ser uma indicação de um período de muitas atividades cotidianas, pode ser por sua intenção ou a vida vai criando um jeito, aí as coisas vão se modificando, gerando aí um grande movimento aí na sua rotina. A casa 3 também representa irmãos, então quem tem um ascendente em Áries pode ter também assuntos de irmãos passando por grandes mudanças. Se você, por exemplo, que tem um ascendente em Áries, estiver aí com alguma coisa a resolver com algum irmão, pode ter esse significado aí de pacificação também, de encontrar um meio termo e vocês conseguirem resolver, tá? A casa 3 é então muito cotidiana e assuntos básicos, a espiritualidade diária também, com todo esse movimento do Júpiter em Gêmeos, pode ter algum tipo de alteração. Por mais que a gente pense na espiritualidade como casa 9, quando a gente tem a casa 3 aqui, a gente reflete sobre essas práticas diárias da espiritualidade. As meditações que a gente faz, se você faz orações na sua casa, se você frequenta algum lugar também cotidianamente, assim, vai 1, 2 vezes por semana. Esse ingresso de Júpiter em Gêmeos fala de mudança, então pode representar às vezes deixar de frequentar um lugar e frequentar outro, ou até de você incrementar sua rotina nesse assunto também, tá? Então é uma configuração que abre bastante o campo e para estudos simples também, né? Não estudos ligados a universidades, mas esses estudos que a gente faz mais curtos, cursos rápidos também. Agora, gente, é uma configuração múltipla, então ela pode ser recheada de várias coisas rotineiras, né? O Júpiter em Gêmeos é múltiplo. No signo de Touro, então se você tem um ascendente no signo de Touro, pense no signo e não exatamente no grau, porque se você estiver pensando no grau, você vai ter que mesclar um pouquinho a informação de um signo para outro. Aqui não dá para falar para todos os 30 graus de cada um dos signos. Se você tem o ascendente no signo de Touro, o ingresso de Júpiter em Gêmeos vai acontecer na sua casa 2. A casa 2 é a casa que envolve os assuntos financeiros, posses, coisas da vida material e a subsistência, e alguns astrólogos até associam também a questão da autoestima. O movimento de Júpiter em Gêmeos pode ser interessante para o tema do dinheiro? Pode, desde que você tenha planos, porque a casa 2 envolve tanto os ganhos como os gastos, né? Pensando em valor, ela é bem dispersa, o Júpiter em Gêmeos.
Se você tem, por exemplo, mais de uma fonte de renda, se você ganha dinheiro por caminhos variados, pode até ser muito significativo esse Júpiter em Gêmeos, porque ele fala realmente dessa abertura. Então, vem um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de lá, então vai movimentando o tema. Mas é bem importante manter os pés no chão também com o pensamento sobre gastos, né? Porque ele abre também várias fontes, vários caminhos para que o gasto aconteça ali também, tá? Então, esse é um dos pontos que surgem aqui. E é bem movimentado, pulverizado, então ele não solidifica como uma coisa só e muito ampla, vai abrindo caminhos variados, o que pode também significar aí uma necessidade de atenção. Isso também vai depender muito da constituição da própria carta natal. É aquela questão de você pensar sobre prioridades, tá? Para você conseguir priorizar os seus investimentos financeiros, onde você coloca aí a intenção, porque realmente é uma configuração aberta para variadas fontes. Pode também significar o movimento de dinheiro e essas questões com os assuntos de Júpiter. Então, investir em cursos, investir em assuntos ligados à espiritualidade, investir em assuntos ligados a viagens, né? Fazer algum planejamento de viagem também. Essa não é uma das configurações melhores para guardar dinheiro, porque o signo de Gêmeos não tem esse aprofundamento para a gente fazer reserva, né? Ele é muito disperso, tem uma configuração muito dispersa. Então, ela não favorece tanto fazer reserva de dinheiro, né? Tá? Mas é um assunto que vai gerando muito movimento, é o tema ligado às coisas da vida material. Bom, quando o Júpiter ingressa em Gêmeos, para quem tem um ascendente em Gêmeos, vai tê-lo na primeira casa. Júpiter em Gêmeos na primeira casa dinamiza muitas coisas em nível pessoal, mesmo de interesse. Pode ser período interessante, né? Assim, que a pessoa se sinta energizada para se mudar fisicamente mesmo, aí falo de aparência mesmo, né? É um dinamismo bem empolgante, bem na primeira casa, que é angular, então vai ter um significado grande. Principalmente se na carta natal você tem Júpiter em signos do ar, porque aí durante esse trânsito ele vai fazer um trígono com esses Júpiter, com essa posição de Júpiter no seu mapa natal, então vai movimentar. Outra coisa, a primeira casa não só representa o corpo, mas ela tem uma ligação muito forte com as suas motivações. Para quem tem um ascendente em Gêmeos, vai sentir também algum tipo de alteração ligada às motivações. Ele dá uma configuração de movimento, então isso vai significar movimento também nos próprios interesses, sonhos, motivações, é bem energética essa influência. Pode significar viagens, pode significar estudos, pode significar projetos bem grandes, assim, né? Coisas bem maiores também. E assim, Júpiter é o planeta relacionado ao tema de espiritualidade, do místico, da religiosidade, então isso também pode ter um significado bem grande para quem tem um ascendente em Gêmeos, porque vai sentindo toda essa movimentação ligada à religiosidade e à espiritualidade, mas entendimento maior da vida, tá? Pode ir para um campo também ligado às ciências, né? O Júpiter também é bem relacionado com todo tipo de pensamento mais elevado, tá? Não é só o místico e religioso, não. Tudo que é muito maior, assim, que tem uma conexão com a explicação da vida, por exemplo, pega bem isso, tá? Quem tem um ascendente no signo de Câncer vai ter Júpiter ingressando em Gêmeos na casa 12. E aqui já merece um pouquinho de atenção. Então, a gente pode dizer que o ingresso de Júpiter em Gêmeos, para quem tem um ascendente em Câncer, merece cuidado, porque a casa 12 ela é uma casa relacionada às angústias, é uma casa um pouco pesada no sentido de temas. E pode ter esse significado um pouco confuso, inclusive de intenções, assim, sabe? Quando a gente se sente numa fase um pouco confusa, não sabe se vai muito para frente, se vai para trás e tal. Mesmo que Júpiter seja um benéfico, a casa 12 não a potencialize, ele está em Gêmeos no detrimento dele, então isso não facilita tanto. Se você tem o Júpiter no mapa natal, em signos do ar no mapa natal, então ele vai fazer um trígono. Então pode ser que nesses períodos próximos do trígono perfeito, com Júpiter natal, aí tem que acompanhar trânsito no dia a dia ali para você ver o momento exato. Pode ser que nessas fases alguma consciência, assim, uma caída de ficha aí possa acontecer. Mas de maneira geral ele tem uma característica mais confusa, um pouco mais dispersa, ela é um pouco mais difícil para manutenção de foco, de objetividade também. É também assim muito relacionado a essa dispersão, um pouco de confusão. Agora, se você estiver passando já por uma fase
difícil, alguma situação muito crítica, passou por alguma perda, está numa fase difícil de vida, quando o Júpiter ingressa em Gêmeos nessa casa, ele pode ter uma representação de liberação de sofrimento, porque é uma configuração que dá vazão, né? Os dois são quentes, tanto o Júpiter como o signo de Gêmeos, então ele não vai aprofundar o sofrimento, ao contrário, ele vai pulverizar, assim, ele vai diluindo, é como se evaporasse, assim, o sofrimento, tá? Então, se você que tem ascendente em Câncer estiver passando por uma fase mais difícil, esse ingresso de Júpiter em Gêmeos pode facilitar um pouquinho. Mas diante de objetivos, mantenha bastante os pés no chão, porque essa configuração de dúvida, de um pouquinho de dispersão, ela pode ficar aí um tanto presente aí, tá? Nos seus interesses. Se você tem um ascendente no signo de Leão, então Júpiter ingressando em Gêmeos vai ingressar na sua casa 11. A casa 11 é uma casa que a gente muito comumente associa às amizades. Tem esse tema também na astrologia tradicional, pode até significar que o Júpiter em Gêmeos, para quem tem um ascendente em Leão, seja uma indicação de um ano muito recheado de novas amizades e movimentos nesse sentido, pode ser também. Só que a casa 11 tem muitos temas. Um outro tema da casa 11 bem importante é que tem relação com as grandes esperanças da vida, né? Grandes sonhos. E como o Leão também é um signo quente, né? Isso pode significar um período bastante significativo para a realização desses objetivos maiores, sonhos, aspirações, coisas desse campo. Então, para quem tem um ascendente em Leão, pode ser interessante sim esse ingresso de Júpiter em Gêmeos, tá? Especialmente se na carta da Revolução Solar você tiver com um ascendente em Peixes ou tiver com um ascendente em Sagitário, que aí você vai ter uma relação forte com Júpiter para o período anual, então esse ingresso dele vai movimentar esses assuntos. Em um nível muito prático da vida, a casa 11 representa o que se ganha por meio do trabalho. Então, os lucros, o salário, as premiações, pode ter um significado interessante esse ingresso de Júpiter em Gêmeos para esse tipo de assunto, né? Pode movimentar tanto os salários, né? É que, dada essa configuração mutável de Gêmeos, ele não tem um perfil muito sólido. Então, quando a gente pensa em remuneração sobre trabalho, talvez fosse mais indicativo de alguns momentos mais pontuais de ganhos do que um aumento que permanece, do tipo aumentar o salário. Seria mais provável ter uma participação nos lucros, uma premiação, uma bonificação, coisas assim que não são estáveis, né? Mas que vão movimentando. E também pode ser uma indicação de ter mais de uma fonte de renda também, pensando em trabalho. Se você tem mais de uma atividade de trabalho, essa indicação de Júpiter em Gêmeos, na 11, pode dizer aí, ó, abre as fontes de ganho aí para ser remunerado por mais de um trabalho ao mesmo tempo. Pode ser interessante nesse sentido, tá? Bom, outro tema da casa 11 em nível prático também é as autorizações de governo. Então, por exemplo, se você tem um ascendente em Leão e está morando num país diferente do qual você nasceu, pode ser interessante para essas questões de vistos, para a cidadania, tudo que envolve a imigração, né? Porque essas concessões são dadas pelo governo. O governo é um tema da casa 10, então a 11 significa tudo que o governo concede, independente do seu governo do país onde você nasceu ou do país onde você está. Então pode ser uma fase interessante para movimentar esses assuntos aí de vistos, de cidadania, né? Coisas nesse sentido também, tá bom? Se você tem um ascendente no signo de Virgem, então o trânsito de Júpiter em Gêmeos vai ser na sua casa 10. Movimento tema profissional, né? Pode ser uma movimentação em torno de carreira e não necessariamente significar uma mudança de carreira, né? Isso vai depender muito da configuração da carta natal, da Revolução Solar, dos outros recursos que a gente usa para entender o momento. Mas, assim, o Júpiter em Gêmeos, ele marca uma agitação, uma movimentação sobre o tema profissional. Pode ser mudança dentro da empresa, se você trabalhar para uma empresa. Se você trabalhar de forma autônoma, poderia ser um incremento de tecnologias ligadas a sua rotina de trabalho, pode ser a mudança de prática, pode ser um novo projeto, tudo que vai alterando a forma como você produz o trabalho. Então, tem uma movimentação dentro de ambiente profissional, tá? Não necessariamente significa mudar a atividade ou mudar de empresa, mas tem um movimento que pode ser bastante significativo ali também, né? Então, para esse tema profissional.
E, bom, a casa 10 ela representa essa indicação também dos grandes objetivos, do sucesso, né? A gente associa muito o sucesso. O Júpiter ingressando no signo de Gêmeos, dada a questão das qualidades primitivas serem as mesmas, pode indicar aí momentos prósperos também, né? Sobre esse tema. Para quem tem um ascendente no signo de Virgem, a casa 10 ela traz dentro do tema familiar os assuntos relacionados à mãe. Então, se você tem a mãe viva, né? Obviamente, vai movimentando todo esse tema. Então, isso pode significar algum tipo de interesse dos assuntos ligados à mãe, pode representar até a mudança de residência para a mãe, viagem, os assuntos ligados à mãe. E se você tiver um cônjuge também, a casa 10 representa a família do cônjuge, né? A família de origem do cônjuge. Então, Júpiter em Gêmeos ali também tem uma grande indicação de movimento, tá? Se você tem ascendente no signo de Libra, então Júpiter ingressando em Gêmeos vai pegar a casa 9. E a casa 9 é a casa que diz respeito a estudos superiores, seja graduação, após mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, esse movimento todo ali pode indicar aí também alteração nesse sentido. E não necessariamente iniciar. Se você estiver numa fase final de um curso, o Júpiter tem uma representação de certificações, de diplomas. Então, pode ser esse momento em que você chega a uma conclusão e adquire o diploma, né? Recebe o diploma pela conclusão. É muito comum em várias áreas profissionais você ter aquelas certificações que são concedidas por algumas empresas. Então, também pode ser esse o caso, né? Não só uma instituição de ensino te conceder um diploma, mas ter aí uma certificação sobre algum conhecimento específico também entraria aqui. O tema das viagens, né? A casa 9 é associada às outras culturas. Então, ter Júpiter transitando ali, se você tem um ascendente em Libra, vai também movimentar esse assunto. Não quer dizer só que você possa viajar para fora, mas possa ter contato com outras culturas, porque o contato com outras culturas pode ser um curso de idioma, pode ser até ler mais material estrangeiro, por exemplo, se dedicar a alguma coisa que tenha relação com a outra cultura, uma ou mais, aí até mais pode ser, porque o Gêmeos é bem disperso, né, bem múltiplo, pode ser essa indicação de muitas coisas, aí, muitos interesses, tá bom? E também a espiritualidade, né, embora o ingresso de Júpiter em Gêmeos não tenha uma expressão super mística, como se eles estivessem no signo da água, mas a casa 9 tem esses temas e Júpiter também tem, então pode ser um período bem curioso sobre os assuntos ligados à espiritualidade, às ciências. A gente pode dizer assim, uma busca por respostas, né, de maneira geral, mas respostas grandes, tá, gente? Não são assim coisas muito ligadas à vida do dia a dia, são respostas, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, né? Então são coisas assim nesse pensamento assim, mais elevado, tá? Se você tem um ascendente em Escorpião, o ingresso de Júpiter em Gêmeos vai entrar na tua casa 8. E a casa 8 é uma casa de assuntos críticos, de problemas, de coisas difíceis para se solucionar, né? Uma casa de crises. Só que Júpiter em Gêmeos não tem muita relação com crise, então isso pode ser uma indicação de liberação de crises, né? Agora, fique atento, porque como eu já falei aqui em alguns casos, o Júpiter em Gêmeos tem uma característica nada centrada, ele não tem uma configuração de concentração. Então, se você estiver numa fase tranquila, você que tem um ascendente Escorpião, fica atento para não entrar em problemas que acabe te consumindo, né, muito da sua energia para resolver. Porque pode ser aquele tipo de coisa de, sabe, distraído ali, você acabou entrando num problema ali para resolver que nem tem tanta importância, mas acaba te consumindo bem. É uma configuração muito dispersa aqui, né? Ela é pouco concentrada. Inclusive, você pode sentir aí um pouco mais de dificuldade para encontrar soluções profundas, assim, as coisas são mais simples. Agora, gente, o Júpiter em Gêmeos não tem um perfil de problemas propriamente, né? Embora ele fique aqui, para quem tem um ascendente Escorpião na casa 8, pode até significar mais facilidade para resolver as coisas sem precisar de muito aprofundamento, de muita pesquisa, de um olhar muito centrado. E também a casa 8 envolve recursos de outras pessoas, de empresas, de banco, enfim, de outro que não é um recurso que você produz com o seu trabalho. Então, quando você tiver Júpiter em Gêmeos transitando por ali, é uma agitação em todo esse assunto. Dependendo do aspecto que esse Júpiter vier a receber, né?
aplicar também, né, para Saturno, e se ele chegar a um ponto de quadratura com seu Saturno natal, tem que ficar atento para não se endividar, por exemplo, não entrar numa fase de aquisição de recursos de terceiros, ou para não embarcar no dilema de uma outra pessoa com o tema financeiro também. Por exemplo, se você tem um companheiro, uma companheira, qual seja, isso aqui representa, essa casa 8 vai representar os recursos dele. Então, Júpiter em Gêmeos, se tiver numa configuração de aspectos adversos, por exemplo, pode representar gastos excessivos, falta de foco com dinheiro, tem que ter atenção também, tá bom? E quem tem um ascendente no signo de Sagitário vai ter Júpiter em Gêmeos ingressando na sua casa 7. A gente tem vários aforismos de Júpiter na 7 na astrologia tradicional. De maneira muito básica, ele não é muito legal para casamento. É uma das indicações que fala de distância entre o casal, né? Porque o dono da carta tá ali na casa 1 e o companheiro tá na casa 7. E o Júpiter em Gêmeos transitando ali na casa 7 vai significar uma possibilidade de distanciamento do parceiro, né? Agora, é lógico que a gente tem várias configurações de carta e o Júpiter transitando na casa 7 pode significar também que o companheiro esteja em uma fase de grande abertura na vida, às vezes um movimento mais otimista em relação à vida, uma configuração de algum movimento importante, significante nas motivações da pessoa também. Pode ser essa indicação, a viagem para o cônjuge também, né? Esse também é um dos assuntos que podem surgir aqui. Então, depende muito das configurações da carta natal e quais pontos da carta esse trânsito de Júpiter vai influenciar, se você tem um ascendente ali no signo de Sagitário. Agora, se você tem um ascendente Sagitário e não está em nenhum relacionamento, né? Então, Júpiter não vai representar essas questões ligadas ao cônjuge, mas pode significar essas questões ligadas ao outro de uma maneira geral. Então, isso pode significar uma fase, um momento da vida que você tenha que lidar com assuntos de muitas pessoas ao mesmo tempo, assim, e muitas vezes a demanda externa, vamos supor, no seu trabalho, você está lidando ali com as pessoas, ela pode ser um pouco dispersa, um pouco confusa, às vezes evasiva, né? Assim, tem uma configuração assim, um pouquinho de dificuldade em lidar com o outro. Se você tem um ascendente em Sagitário, Júpiter é o regente do seu ascendente e ele está lá na casa 7. Então, significa um período em que a sua dinâmica em relação às pessoas, de uma maneira geral, ela está bem presente na tua vida, porque o seu olhar está lá na casa 7. Então, de fato, pode ser um ano que você tenha que lidar com outras pessoas em temas importantes. Eu não estou falando de rotina, gente, aqui é coisa importante. Por exemplo, você vai fechar um contrato, aí a outra parte do contrato está ali na casa 7, né? Se você tem um parceiro de trabalho, também entra ali na casa 7. Então, é um período que esse assunto ele fica bem voltado para o outro. Pode ser que você tenha que resolver temas importantes da sua vida que dependam de outras pessoas também. E se você tem um ascendente no signo de Capricórnio, então o Júpiter em Gêmeos vai transitar ali na tua casa 6. A casa 6 é uma casa muito ligada às preocupações do dia a dia. E o Júpiter ingressando em Gêmeos, aí ele não é tão legal, porque ele vai dar uma abertura muito significativa e pode ser um período muito cheio de coisas para fazer. Só que nem de longe Júpiter em Gêmeos tem relação com preocupações, porque a questão do calor, que é presente em Júpiter em Gêmeos, ela não preocupa, ela não aprofunda, ela é dispersa. Então eu penso mais em uma agitação mesmo, pode ser uma fase da vida que tenha que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, assim, mas são coisas que me parecem mais básicas da vida, como infraestrutura da vida mesmo, né? Pode ter bastante essa relação de uma maneira geral, tá bom? Não parece ser uma indicação de grandes problemas. Nas questões físicas, a casa 6 ela é relacionada aos temas de problemas com a saúde, os desequilíbrios da saúde. Então, ter Júpiter ingressando em Gêmeos aí pode ser uma indicação desses assuntos, principalmente se você mora ou vai viajar para alguma região muito fria, tem que ficar atento aí ao aparelho respiratório, porque tanto Gêmeos tem essa ligação com o aparelho respiratório, como Júpiter, para muitos astrólogos tradicionais, antigos, representa os pulmões. Então, fica atento, se você tem esse trânsito de Júpiter pegando alguma quadratura importante com planetas do seu mapa natal, é importante, principalmente se ele pegar com Saturno, que é o regente do ascendente, né, de Capricórnio ali. Então, pode significar uma indicação de problemas com a saúde mesmo, principalmente nesse tema mais ligado aos assuntos respiratórios, tá bom?
Se você tem um ascendente no signo de Aquário, então Júpiter vai transitar na tua casa 5 em Gêmeos, e aí ele vai abrir um leque de possibilidades para chegar coisas ligadas à tua satisfação, tá? Se você tem filhos, a casa 5 também representa filhos, né? Tem o tema dos filhos. Então, Júpiter em Gêmeos pode ser uma representação de movimento na vida dos filhos. Às vezes, filhos que estão viajando, filhos que estão estudando, começando a estudar, ou chegando a uma fase de conclusão, obtendo um diploma também, né? Vai gerar aí um movimento significativo. Mas eu penso que o Júpiter em Gêmeos para a casa 5 é bem divertido e sim, tem uma relação muito forte com muitas coisas assim que são satisfatórias, que são legais. Júpiter é um benéfico e a casa 5 é a casa da boa fortuna, né? Então ele é um indicativo aí de um movimento legal na vida. A pessoa pode se sentir mais satisfeita, mais alegre, até mais confiante na vida de uma maneira geral. Ele alegra a vida, né, de quem tem um ascendente no signo de Aquário, tá? Então pode ser interessante nesse sentido. Até as diversões e entretenimento podem ter relação com viagens também, não necessariamente só viagens muito distantes, às vezes viagens que têm significado, às vezes a viagem é para uma cidade vizinha, mas ela tem um significado importante. Indo para lá, às vezes muitas vezes a pessoa vê coisas diferentes, experimenta coisas diferentes, né? Tem bastante essa relação, certo? Bom, e aí se você tem um ascendente no signo de Peixes, Júpiter em Gêmeos vai transitar pela tua casa 4. E a casa 4 é casa de moradia, é casa de família de origem. Então, já no sentido de moradia, esse trânsito pode ter um significado de mudança de residência, de viagens também. Geralmente, o Júpiter para tema de casa 4, ele significa mudar para longe, né? Não necessariamente um outro país, mas pode ser um local distante de onde mora. E também de movimentos ligados à família de origem, né? No contexto global, pai e mãe juntos entrariam aqui. Então, esse movimento também ligado à família de origem é uma das possibilidades, tá? Outro assunto do Júpiter em Gêmeos na 4 pode ser aquele momento em que a pessoa começa a receber muita gente em casa, muitos colegas, assim. Então, tem também essa dinâmica de experiências ligadas ao ambiente doméstico. E para as aquisições. Bom, aqui assim a casa 4, né? A gente pensa muito em termos de território e aquisição imobiliária, vai envolver dinheiro, né? De uma forma ou outra. Então ela vai ter uma ligação ali com a casa 2. Júpiter em Gêmeos, ele tem mais a ver com a mudança em si do que a aquisição. Não é uma das posições muito fortes e sólidas para aquisição, já que o Júpiter está no detrimento dele. E também porque o signo de Gêmeos não firma muito, ele não solidifica muito. Mas experiências variadas no ambiente de moradia, pensando em fator de moradia, elas são bem presentes, certo, gente? Então, gente, o Júpiter tem esses temas de experiências mais significativas da vida. A gente pode dizer assim que quem vai sentir mais em termos de efeitos importantes, quem propriamente tem um ascendente em Gêmeos, porque aí o Júpiter vai ingressar na primeira casa, ele vai movimentar muito as motivações da pessoa. Pode ser um ano muito recheado de experiências pessoais, assim, né? De grandes significados, às vezes uma fase de mudança muito significativa. Quem tem um ascendente Sagitário vai ter Júpiter lá do outro lado do mapa, né? Então, no que envolve a relação com outras pessoas. Quem tem um ascendente em Gêmeos, quem tem um ascendente em Virgem, vai ter esse trânsito de Júpiter em Gêmeos na casa 10, movimento, tema profissional. Quem tem um ascendente em Peixes vai pegar na casa 4, que vai trazer mudanças significativas no ambiente de família e moradia, né, também. E quem tem ascendentes em signos do ar, o Júpiter vai formar trígono. Pode ser um momento significativo para aplicação aí de algumas intenções marcantes de vida, né? Júpiter tem esse tema também, certo? E é isso, pessoal. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, deixa um comentário aí, uma carinha pra mim, tá bom? E deixa aí a sua sugestão de tema também para eu continuar gravando aí mais vídeos aqui ao longo das semanas, né? A gente não ficar só com a nossa reflexão astrológica, tá bom? Eu agradeço a você que me assistiu aqui até o final, um abraço forte e até nosso próximo vídeo, então. Até mais!